Já pararam para pensar porque é que um material didático funciona lindamente para uma pessoa, mas para outra simplesmente não funciona? Pois é, o desafio de criar experiências de aprendizagem que sirvam para toda a gente é gigante. Hoje vamos explorar uma solução super poderosa para isso, o Desenho Universal para a Aprendizagem, ou DUA. Ok, vamos começar com uma pergunta que pode parecer um pouco provocadora. Tradicionalmente, quando alguém tem dificuldades na escola, o foco vai logo para o que há de errado com essa pessoa. Mas o DUA convida-nos a virar esta lógica de cabeça para baixo. E se o problema não estiver na biologia do estudante, mas sim no design do material que está à sua frente? Pois é, durante décadas a educação foi construída em cima de uma fantasia, a ideia de que existe um aluno médio. Acreditava-se que, se criássemos materiais para esse estudante imaginário, iríamos acertar em cheio na maioria. Só que a neurociência moderna veio e deitou esse mito completamente por terra. E o interessante é que isto obriga-nos a encarar a realidade de qualquer sala de aula. Lá dentro temos cérebros com TDAH, com dislexia, com diferentes velocidades de processamento. A neurodiversidade é enorme. Portanto, um material que só oferece um único caminho de aprendizagem já está, por definição, destinado a falhar para muita gente. E esta imagem aqui mostra isso na perfeição. Um caminho único, rígido, acaba inevitavelmente por deixar muitas pessoas para trás. E não é por falta de capacidade, mas sim por falta de acesso. É aqui que se prepara o terreno para uma filosofia de design completamente nova, uma que não tenta consertar a criança, mas sim o material de aprendizagem. Mas de onde é que veio esta ideia tão revolucionária? Surpreendentemente, as raízes dela não estão na pedagogia, mas sim no cimento e no aço. O conceito de desenho universal nasceu, na verdade, no mundo da arquitetura. Pensem nisto. Ronald Mace vivia a frustração de um mundo cheio de barreiras todos os dias. Edifícios com escadas por todo o lado eram como uma mensagem constante a dizer: este lugar não é para ti. Ele percebeu que o problema não era a sua cadeira de rodas, o problema era o design dos edifícios. E isto leva-nos à analogia perfeita: a rampa versus a escada. Uma escada só serve a quem consegue subir degraus. Mas uma rampa? Bem, uma rampa serve a pessoa em cadeira de rodas, claro, mas também serve quem empurra um carrinho de bebê, serve uma pessoa idosa com mobilidade reduzida e até o funcionário das entregas com um carrinho de mão. Ou seja, ao desenhar para as margens, acabamos por criar uma solução melhor para toda a gente. Então como é que isto se aplica à educação? O DUA pega nesta ideia genial e transporta-a para a sala de aula. O objetivo passa a ser construir rampas cognitivas dentro dos próprios materiais de aprendizagem, eliminando as barreiras antes mesmo que elas apareçam. E aqui está o ponto central, a grande virada de chave do DUA. É uma inversão total da forma como tradicionalmente se pensa sobre as dificuldades de aprendizagem. O contraste não podia ser mais claro. Deixamos de diagnosticar a criança para passar a diagnosticar o recurso educativo. O foco da intervenção muda da pessoa para o objeto, da biologia para o design. É uma mudança e tanto. Ou seja, o ponto crucial é este. O papel do educador transforma-se. Em vez de tentar forçar a criança a adaptar-se a um material inflexível, a tarefa passa a ser criar materiais que já nascem flexíveis, que se adaptam a todas as crianças. Certo, mas como é que o DUA faz isto na prática? Bom, tudo começa por abordar as chamadas redes afetivas do cérebro. Estas redes estão sempre a fazer uma avaliação, a perguntar-se: por que é que eu deveria gastar a minha energia nisto? Vale a pena? E para captar esse interesse, o DUA sugere 3 estratégias-chave. Primeiro, dar poder de escolha e autonomia. Segundo, garantir que a aprendizagem é relevante, que tem a ver com o mundo real. E terceiro, criar um ambiente seguro, um verdadeiro porto seguro cognitivo, onde errar não é motivo de castigo. A teoria é muito interessante, mas nada como um exemplo concreto para percebermos como isto funciona. Vamos pegar num jogo de tabuleiro clássico, daqueles usados para ensinar matemática. Este tipo de design é basicamente uma receita para a exclusão. Uma pessoa com mais dificuldades em matemática fica presa. Outra, mais impulsiva, fica frustrada por ter de esperar. Rapidamente, o que era para ser uma atividade divertida transforma-se numa fonte de ansiedade e desinteresse. Agora, vamos aplicar a magia do DUA e redesenhar este jogo por completo. Vejam só a diferença. No novo design, há a escolha. Pode-se usar um dado de números, um de cores ou até uma roleta. A punição de perder a vez soma. Se alguém tiver dificuldades, pode chamar o conselho, pedir ajuda a um colega e os dois avançam juntos. O foco muda da competição para a colaboração e para a persistência. E o melhor é que estes princípios podem ser aplicados a qualquer momento. O DUA dá-nos uma espécie de checklist, uma auditoria de inclusão que se pode fazer a qualquer material que estejamos a criar ou a usar.
A primeira pergunta força-nos a encarar os pressupostos escondidos nos nossos materiais. Estamos a assumir que toda a gente tem uma visão 2020, uma audição perfeita, a mesma destreza com as mãos? Se a resposta for sim, o material já tem uma barreira embutida. Esta é a grande diferença entre uma mentalidade reativa e uma proativa. Estamos só a criar um remendo depois do problema aparecer ou estamos a construir uma rampa desde o início? A verdadeira inclusão acontece no design, não na adaptação de última hora. E, finalmente, será que este material oferece múltiplos caminhos para o sucesso? Será que permite que uma mente mais visual, uma mais auditiva e outra mais sinestésica cheguem todas ao mesmo destino, cada uma pela sua própria rota preferida? E assim terminamos com a mesma ideia com que começamos, mas agora espero com uma nova profundidade. Da próxima vez que o material educativo não funcionar, esta pergunta pode ser o guia. Porque o desenho universal para a aprendizagem não é só uma técnica, é uma declaração fundamental sobre onde é que está a verdadeira responsabilidade pela aprendizagem.